Agora vamos para a reflexão da nossa palavra. E hoje nós continuaremos com a nossa série, O Evangelho e a Cidade. Quais seriam os atos de Jesus em meio à pandemia? E hoje nós conversaremos sobre Jesus e os ansiosos. É isso mesmo, os ansiosos. E eu gostaria de utilizar o texto de Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 25. E a palavra de Deus fala: "Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem nem guardam alimento em celeiros, pois o Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos beber, o que vamos comer, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Então esse é o texto de Mateus 6, a partir do versículo 25. E quando nós começamos a refletir sobre a dinâmica da cidade e sobre as preocupações e sobre a ansiedade, nós vemos que a dinâmica da cidade é uma dinâmica maluca e ela influencia extremamente o nosso dia. Imagina um dia a dia normal. Você sai de casa, você já pega o trânsito, você chega na empresa, são diversas reuniões, diversas cobranças, muitas coisas tocando o nosso coração, nos afligindo, nos confrontando. E aí você sai do trabalho, pega trânsito, chega em casa, ainda tem milhões de coisas para fazer, ou você ainda tem que sair de casa, levar seus filhos no colégio, depois voltar, ir para o trabalho, depois chegar em casa, arrumar todas as coisas, deixar os filhos prontos. A dinâmica da vida é uma dinâmica complicada e viver na cidade é uma dinâmica extremamente maluca. Parece que nós estamos a cada dia matando um leão e nós chegamos exaustos, dificilmente conseguimos dormir de uma maneira muito saudável. Então a ansiedade, ela faz parte da dinâmica da cidade. As preocupações fazem parte da dinâmica. A gente tem obrigações e compromissos a realizar todos os dias, pagamento de aluguel, pagamento das contas, o trabalho. Diversas vezes vivemos tempos de competitividade e cobrança. Então a dinâmica da cidade, ela já não é uma dinâmica fácil. Ela todos os dias fica nos confrontando. E viver na cidade é essa vida maluca. E por isso que nós precisamos proteger o nosso coração. E quando entra essa pandemia, isso começa a desestabilizar ainda mais. Porque pensa, se a dinâmica já era difícil, imagina agora. Quantos corações estão aflitos e fazendo diversas perguntas, o que vai acontecer? Quando a quarentena vai acabar? Será que eu volto a trabalhar ou será que eu não volto a trabalhar? Será que eu vou ter emprego ou será que eu não vou ter emprego? Como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou pagar a comida aqui em casa? Como que eu vou sustentar os meus filhos? Como que eu vou trabalhar? Diversas perguntas começam a ecoar nos nossos corações. Então, se a dinâmica da cidade já é uma dinâmica complexa, a dinâmica da cidade com a pandemia se torna algo muito mais difícil. E nós temos que assumir isso. Não é fácil você ficar preso em casa todos os dias sem saber o que vai acontecer. E aí você começa a se preocupar com a sua família, se preocupar com as contas, e isso começa a tomar o seu coração. Infelizmente, nós temos ouvido diversos relatos de pessoas tendo crises de ansiedade, crises de pânico,
e momentos difíceis dentro da sua própria casa. E nós ficamos extremamente preocupados com todos aqueles que estão sofrendo, porque não é uma situação fácil, mas nós precisamos cuidar do nosso coração para que nós possamos sair mais fortalecidos dessa pandemia. E essas buscas por respostas acabam afligindo os nossos corações e isso acaba produzindo ansiedade, inquietações, insônia, angústia, medo, dor. Isso são sentimentos que estão presentes na vida diária e principalmente durante esse tempo que nós estamos vivendo em pandemia. E por isso que eu te pergunto, você está ansioso? Como que está o seu coração hoje? Você tem cuidado dele? Você tem se preocupado com ele? Ou você está se deixando levar pelas notícias e por tudo aquilo que está ao seu redor? Isso é algo que tem acontecido muito. Muitas pessoas buscam respostas, elas querem ouvir as notícias para saber se as coisas vão melhorar ou não. Só quando você liga o noticiário, infelizmente a gente vê que a situação cada dia está pior. E se você alimentar muito o seu coração com essas questões, a chance de você piorar e ficar mais ansioso é muito grande. Por isso, tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você tem alimentado o seu coração. E pensando sobre ansiedade especificamente, e quando nós lemos o texto, não se preocupem com a vida diária. E a ansiedade e a preocupação nesse texto, ela fala como se fosse uma mente dividida. Uma mente que ela não está no presente, mas que ela fica sempre tentando projetar aquilo que vai acontecer. Ela fica dividida entre o presente e o futuro. E ela fica pensando, o que será que vai acontecer? E tentando fazer cálculos ou projeções que não existem. E a gente sabe que nesse tempo que a gente menos tem certeza do que as coisas que vão acontecer. E por isso que nós temos que focar no presente e não deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração. Não fique com a mente dividida. Tente trazer ela para hoje. E a ansiedade, tem duas questões. A ansiedade tem a ansiedade do dia a dia, que é algo normal da nossa vida. Muitos médicos falam que existe uma ansiedade boa. Você vai ter um teste, vai fazer uma prova, vai passar por uma avaliação e você um pouco com essa ansiedade dentro do coração, o que você faz? Você busca estudar mais, se desenvolver mais para que você possa ir bem nessa prova, nesse teste ou nessa apresentação. Então existe uma ansiedade que ela produz uma certa qualidade dentro do nosso coração, nesse sentido de desenvolvimento. Mas quando ela passa da dose, ela começa a prejudicar o nosso coração. E nós começamos a ficar tão preocupados que não conseguimos nem desenvolver e nem realizar aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que precisamos realizar. Então muitas pessoas ficam ansiosas por causa do trabalho e em vez de produzir, elas deixam de produzir. Elas ficam ansiosas com a família, em vez de cuidar da família, ela acaba fazendo mais mal para a família. Ela fica ansiosa sobre as questões financeiras e ela não consegue administrar isso. Só que a ansiedade, ela também é um quadro patológico, ela é uma doença. E isso nós precisamos também considerar, porque se você não administrar o seu coração, se isso cada vez mais tornar uma preocupação excessiva, se isso fizer parte do seu dia, ela pode deixar de ser uma ansiedade normal e se tornar uma doença, uma patologia. E isso é extremamente preocupante. E quando nós buscamos, principalmente, entender a dinâmica do Brasil e aquilo que está acontecendo, a Organização Mundial da Saúde falou que o Brasil é um dos países, se não o mais ansioso do mundo. Hoje nós temos 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. E isso mais ou menos a 9 a 10% da população brasileira. Então é uma patologia que está alcançando os lares, que está alcançando os corações. Hoje o Rivotril, que é um ansiolítico que as pessoas tomam para ficar mais calmas, que é um calmante, é um dos remédios mais vendidos na farmácia.
Então a gente precisa começar a rever um pouco sobre a nossa dinâmica de vida, sobre o nosso coração, porque são muitas pessoas com esse transtorno e muitas pessoas passando por essas necessidades. E nós também temos que pensar também que isso não é frescura, é uma patologia. Então pessoas que têm falta de ar, preocupação exagerada, tensões, crises de pânico e diversas coisas. Infelizmente, muitas pessoas estão chegando nesse ponto. E outros também consomem Rivotril como se fosse um suco de laranja. Então, não tome remédios sem consultar um psiquiatra, um neurologista, que são especializados nessas questões. Muitas pessoas tomam para dormir por causa de preocupações e isso não é saudável. Mas nós temos que entender que a ansiedade, ela é uma patologia e uma patologia ela precisa ser cuidada por profissionais da área de saúde, como psicólogos, psiquiatras, e ela precisa ser cuidada. Isso não é frescura. E outra questão também que a gente tem que levantar, que ter ansiedade, principalmente uma ansiedade patológica, isso não é falta de espiritualidade ou falta de relacionamento com Deus. Conheço muitas pessoas que têm esse problema e que são tementes a Deus, que amam a Deus de todo o seu coração, mas que em algum momento da sua vida, por passar por problemas e questões, acabaram desenvolvendo esse transtorno. Então, por isso que nós, que não temos ou temos, precisamos olhar para as pessoas de uma maneira acolhedora, porque infelizmente isso é uma patologia e muitas pessoas sofrem por isso, precisam tomar remédios, precisam fazer tratamentos especializados e nós não condenamos isso. A Bíblia não fala nada sobre isso, a pessoa não pode ir num médico. Não, os médicos são bênção de Deus para tratar as nossas vidas. Então, quando olhamos essa patologia, nós precisamos sempre ter essa certeza de que as pessoas precisam ser cuidadas pelos médicos também. E que isso não é falta de espiritualidade e nem frescura. Por isso, ame aqueles que estão ao seu redor. Mas também cuide do seu coração, para que essa ansiedade normal não se torne uma ansiedade patológica. E isso não se torne um transtorno e você não precise ter que passar por tantos tratamentos nesse sentido. Então, vamos cuidar do nosso coração. E antigamente, como a gente lê o texto, existia isso também. Então você fala, a ansiedade é um quadro das pessoas do nosso século. Pode ser que isso cresceu, mas isso sempre esteve presente dentro do nosso coração. Desde que o pecado entrou na humanidade, corrompeu um homem na sua totalidade, ele deixou de ser pleno. E muitos fomos desfigurados nesse sentido, na questão das emoções, e a ansiedade é uma das coisas que afetam o nosso coração, porque antigamente eles também tinham muitas preocupações, porque eles viviam também o sustento da vida via principalmente sobre as questões da subsistência, então era pesca, agricultura, pecuária. As guerras também afligiam muitos corações, eles não sabiam se que o Império Romano ia continuar, quem iria assumir. O povo judeu naquela época principalmente tinha que prestar contas ao Império Romano, então tinha os cobradores de impostos, eles muitas vezes abusavam nesse sentido, aí pessoas também eram vendidas como escravos, então existia diversas preocupações. Se o pescador não pesca, ele não vai ter como alimentar sua família, se a colheita não for boa, não vai ter como vender os alimentos, a pecuária e coisas nesse sentido. Então, quando a gente vai olhar a história, eles também passavam por diversas preocupações, passavam por diversos problemas, e isso é algo que sempre esteve dentro do coração de um ser humano, e por isso que nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar do nosso coração, para que nós não desenvolvemos nada que possa afligir as nossas vidas. Então, por isso que o texto começa falando, não se preocupem, não andem divididos. Você está dividido hoje? Você está com medo? Então tente não se preocupar. Tente não focar no futuro. Veja o que você pode fazer hoje, o seu melhor. E o texto é interessante, que ele fala que a vida
ela é maior do que o alimento e do que o vestimento das coisas. Então, a vida ela é mais importante do que as coisas e os recursos, por mais difícil que seja. Fala, Rafael, pô, como que vai ser? Se eu não tiver o que alimentar e vestir, como que eu vou viver? Se eu não tiver como pagar meu aluguel, como que eu vou dormir? Então, como não é importante? Sim, é importante, mas Deus pede para que a gente olhe não as coisas, mas que olhe diretamente para Ele, porque a vida para Deus é mais importante. Eu e você, para Deus, somos mais importantes. E Ele vai cuidar de todas as coisas. Então, por que a vida é mais importante? A vida é mais importante porque, como fala em Efésios 1:4, Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Então, Deus nos criou, nos amou e vai cuidar das nossas vidas. Não ande ansioso, não ande preocupado, porque Deus vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai cuidar de tudo aquilo que você necessita. Não entre em aflição. Lembre-se, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele que sustenta todas as coisas e Ele vai cuidar da sua vida, por isso não se preocupe. Você é mais importante para Ele, você é importante para Deus. Ele quer te dar tudo que você necessita, então nós precisamos confiar nele. E é interessante que a partir do versículo 26 ele começa a falar assim: observe. Observe. Uma das coisas que mais deixa a gente ansioso é quando a gente começa a olhar as nossas aflições, quando a gente começa a olhar o nosso medo e quando a gente começa a olhar as dificuldades. Quando uma pessoa está tendo um transtorno de pânico, ou está tendo um ataque de ansiedade, muitos médicos falam para ela, sabe o quê? Comece a olhar para as coisas que estão ao seu redor. Se você estiver num lugar que dê para olhar as árvores, o sol, as coisas que estão à sua volta, os quadros, não fique olhando para você, não olhe para o batimento cardíaco, para a tua respiração e para coisas nesse sentido. Respire profundamente e observe as coisas que estão ao seu redor. Os próprios médicos falam isso, porque é uma maneira de você controlar, porque se você ficar olhando para a sua sensação e para aquilo que você tem, provavelmente ela vai piorar. E isso vai deixar muito pior. E se você ficar só olhando para os seus problemas, para as suas coisas, para aquilo que você deseja, o que vai acontecer? Você vai piorar. Você vai começar a ficar afligindo. Você vai ficar com medo. Então, parece uma bola de neve, quanto mais você olha para o problema, quanto mais você se preocupa, pior ele fica, maior ele se torna. E por isso que o texto fala, observe. E é interessante que o texto ele fala, observem os pássaros, observem os lírios do campo. Ele vai falar, os pássaros, eles comem e se alimentam sem fazer nada. Os lírios do campo são vestidos e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. Então, por que Deus não vai cuidar da minha e não vai cuidar da sua vida? E por que Ele pede para que a gente observe a natureza? E por que Ele usa a natureza? E o que é mais, o que nos chama a atenção, que Ele usa os elementos comuns da terra. Ele usa aquilo que está ao seu redor. Então, aqueles discípulos, eles viviam de coisas da subsistência, de alimentos, de pesca, de coisas naturais, de coisas que vinham da natureza. Então Jesus está falando assim, ó, se vocês olham só os seus problemas, essas coisas, não, ó, vira um pouquinho, para de olhar a pesca, a subsistência. Olha os lírios do campo, olha os pássaros. Deus provê todas as coisas a ele. Por que Ele não vai prover o peixe? Por que Ele não vai prover os alimentos? Então Ele está usando algo incomum deles, algo que eles já sabiam, mas que eles ficavam tão preocupados que eles não conseguiam enxergar. Então Deus fala, olhem, contemple. Então é interessante, observar é um convite ao repensar da vida, é um convite à contemplação. Ele está pedindo para que a gente observe, para que a gente contemple e principalmente os fenômenos da natureza. E por que a natureza pode fazer tanta diferença na nossa vida e por que refletir sobre essas coisas podem acalmar os nossos corações? Porque quando nós olhamos a natureza e tudo aquilo que Deus proveu e tudo aquilo que Deus deu
principalmente trouxe a eles, né? Isso começa a acalmar o nosso coração. É Deus quem criou todas as coisas. É Deus que sustenta todas as coisas. E é Deus que provê todas as coisas. Essa é a soberania de Deus, o seu poder sobre todas as coisas. Deus cria, Deus sustenta e Deus provê todas as coisas. Nada vem do nosso esforço, tudo vem do nosso Deus. Ele que dá todas as coisas para os seus filhos. É um sistema perfeito, é harmonia. Por isso que ele pede para que a gente olhe a natureza. Olhe a natureza. Todas as coisas são perfeitas. E se Deus sustenta todas essas coisas, por que Deus não sustentaria as nossas vidas? Não deixe isso afligir o seu coração. Não deixe que a tristeza, que as angústias tomem conta do seu coração, mas comece a observar tantas coisas maravilhosas que Deus já fez, quem Ele é, o seu poder e a sua soberania sobre todas essas coisas. Não é a pandemia que define esse mundo, mas a criação e o poder de Deus que envolve todas as coisas. Ele não será capaz de sustentar a mim e a você. E é interessante que ele fala, Ele é o nosso Pai. O texto nos convida a olhar para essa questão. Eles falam, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em seu celeiro, pois seu Pai Celestial os alimentos. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Nós temos um Deus no céu que sustenta, que cria, que provê todas as coisas, mas que também é o nosso Pai. Um Pai que conhece a mim e para você. E eu gostaria de te dar um antídoto contra a ansiedade. É a confiança plena no nosso Deus. Quanto mais você confiar em Deus, quanto mais você depositar o seu coração nele, quanto mais você ser tomado sobre essa perspectiva, um Deus soberano, um Deus que provê, um Deus que cria, um Deus que sustenta, isso vai trazer muito mais firmeza à sua vida. E você não vai olhar para o futuro, porque você fala, a Deus pertence o futuro. Você vai começar a olhar para o seu presente. E é interessante que você só confia em quem você conhece, em quem você se relaciona, em quem você se sente amado e acolhido. Pense na sua história. Quem são as pessoas que você mais confia? São as pessoas que você mais conhece. Que você conhece o coração, que você conhece o caráter. São pessoas que você se relaciona. E que você sabe que vai cumprir com a sua palavra. E que tem capacidade de cumprir com aquilo que eles estão prometendo. Por isso que eu te convido. Confie em Deus. Mas para que você possa confiar em Deus, você precisa conhecer Ele de uma maneira íntima. E se você não conhecer Ele de uma maneira íntima, você não vai conseguir descansar nele. E por isso que eu te convido, confie no nosso Pai, mas o conheça de maneira íntima. Esse Pai que a gente conhece principalmente através de uma pessoa, Jesus Cristo. E é impactante a sua vida em nós, porque em Jesus nós encontramos o poder que não foi feito para oprimir, não foi feito para julgar as pessoas, mas um poder que veio para nos salvar. Jesus veio para nos salvar. Ele abriu mão da sua glória, desceu, caminhou no meio de nós, nos ensinou, nos amou, nos acolheu, esteve aos nossos lados e se entregou numa cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. Esse é o Deus que quer se relacionar com a gente. Um Deus que se sacrifica para poder acolher. É um poder que salva as nossas vidas. Um poder que perdoa, que é acolhedor. Um poder que transforma os nossos corações. Por isso que eu te convido, confie no nosso Deus. Busque Ele
Quanto mais você confiar nele, quanto mais você descansar nele, menos o seu coração estará preocupado, menos o seu coração estará dividido. Porque a Deus pertence todas as coisas. E quando nós ficamos preocupados, nós não conseguimos cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Você conseguirá cuidar do seu filho, você conseguirá cuidar da sua esposa, você conseguirá trabalhar de maneira plena, se desenvolvendo, crescendo, você conseguirá estudar, você conseguirá ler a Bíblia, você irá conseguir se desenvolver? Não, você não irá conseguir, porque a preocupação tira o foco. E por isso que nós precisamos confiar em Deus e entregar a nossa ansiedade, entregar o nosso coração, entregar as nossas preocupações, porque quanto mais nós entregamos a Ele, mais nós conseguimos desenvolver aquilo que fomos chamados a desenvolver. Não ande ansioso, não ande dividido, confie, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Observe os céus, a terra, observe todas as coisas. Deus é poderoso e Deus irá transformar as nossas vidas. Não deixe o medo tomar o seu coração. Como a própria palavra fora, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus, aquele que nos salvou, ele veio para nos resgatar, veio para nos salvar, veio para transformar as nossas vidas. E por isso que eu te falo, primeiro ponto, confie nele. Esse é um antídoto para que a sua ansiedade possa diminuir e para que você tenha uma qualidade de vida maior e para que você possa servir a Ele e cuidar daqueles que estão ao seu redor. Não deixe isso tomar o seu coração. Busque a Deus de todas as maneiras. E é interessante que quando a gente olha a harmonia da natureza, e eu gosto de contemplar a natureza, os céus, a terra, eu gosto muito de árvore, de ver as estações, de ver como elas mudam, de como elas estão há tantos anos e sendo cuidadas. E quando mais a gente olha a natureza, a gente vê a harmonia que ela tem. E em Eclesiastes 3, fala que há tempo para todas as coisas, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. E essa organização e essa maneira como Deus trabalha mostra o quanto todas as coisas são perfeitas e a gente vê o quanto que Deus é organizado e o quanto Ele organiza as suas coisas. Deus poderia ter criado todas as coisas em um dia só, mas não, Ele preferiu criar um dia uma coisa, no segundo outra, no terceiro outra, no quarto outra, no quinto outra, no sexto outra e depois no sétimo dia descansar. Então a gente vê Deus também na organização, desenvolvendo as coisas e mostrando que cada dia existe um tempo para algo. A gente também vê que Deus criou o dia e a noite. Também nós vemos que Deus criou as estações, como é perfeito todas as coisas. Quando a gente começa a estudar também a questão das plantações, a gente trabalha, desenvolve, planta, semeia, e aí vai passando o tempo, vai passando as estações, e aquilo vai se desenvolvendo até vir o tempo da colheita. Então, para tudo existe um tempo, e por isso que nós não precisamos estar ansiosos. Há tempo para tudo. E qual que é o seu tempo hoje? É um tempo de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. É o tempo de se desenvolver. Nós não podemos ficar preocupados com o futuro. O que eu e você fomos chamados para fazer hoje, nós precisamos descansar e esperar. Porque se é tempo de ficar em casa, é tempo de ficar em casa. Então aproveite da melhor maneira esse tempo que você está em casa. Desenvolva o seu relacionamento com Deus, desenvolva o seu relacionamento com a sua família. Se organize. Organização é algo que vem do coração de Deus. Nós vemos o quanto Ele é organizado e isso também faz com que a nossa ansiedade diminua. Organize seu dia. Comece lendo as Escrituras, tendo um tempo de oração, buscando o coração de Deus na sua maior intimidade. Depois desenvolva as suas coisas. A organização faz com que a gente possa focar e realizar cada uma das atividades. Mas quando nós vivemos desorganizados e nem sabendo o que estão fazendo e deixando a palavra de Deus de lado e todas as coisas, o que acontece? Nós ficamos mais ansiosos, mais preocupados, nós não produzimos e não fazemos nada. Por isso que organize o seu dia. Deus fala para a gente esperar. Deus fala para a gente descansar nele.
mas Deus pede para que a gente possa se organizar, principalmente para que a gente tenha um relacionamento profundo com Ele. Em meio a essa loucura, se eu e você não organizarmos, a gente vai passar 10 dias sem ler a Bíblia. A gente vai passar muito tempo sem orar. A gente vai deixar de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. A gente vai fazer as coisas que o mundo fala que são mais importantes, enquanto Deus fala, não, eu quero que você cuide da sua família, eu quero que você tenha um relacionamento íntimo comigo, eu quero que você cuide do seu marido, da sua esposa. Pare de inventar desculpas. Se organize melhor e viva um tempo melhor com Deus. Mas sirva a Ele através de tudo aquilo que Ele nos deu. E por isso que nós precisamos nos organizar e buscar a Deus. E outra coisa que é muito importante, nós precisamos sempre estar com o coração grato. Que a própria palavra fala em Lamentações, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, se Deus cuidou das nossas vidas até hoje, Deus irá continuar cuidando. Precisamos desenvolver essa confiança. Reescreva a tua história. Lembre de todos os momentos que Deus te abençoou, de tudo que Ele fez na sua vida, de todas as coisas boas que Ele te deu, de tudo que Ele te sustentou, de tantos males que Ele te livrou. Quando você começa a lembrar isso e trazer ao seu coração, o seu coração começa a se encher de esperança e a ansiedade vai para o lado. Por isso, reescreva a sua história, pegue um papel, reescreva ela, lembre dos momentos bons. Mas antes de dormir, gostaria de te deixar um exercício. Pegue um caderno e escreva 3 coisas boas que Deus te abençoou naquele dia. Escreva o porquê que Deus foi tão bom, porque isso vai também alimentar o seu coração de esperança. Não, hoje eu estive com meu filho. Nossa, a gente brincou, a gente se divertiu. Nossa, hoje eu passei um tempo especial com a minha esposa. Não, hoje todos os momentos, de manhã, no café, no almoço e na janta, eu tive um prato de comida, eu pude escolher algo para comer. Nossa, foi tão bom cozinhar. Traga ao seu coração coisas boas, coisas que Deus te abençoou, coisas que Ele traz à sua vida. Isso vai alimentar o seu coração de esperança. Por isso que a palavra fala, busque a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão dadas. Buscar a Deus é ter um coração grato. Buscar a Deus é se organizar e orar, ter intimidade com Ele. Buscar a Deus é conhecer cada vez mais a Tua palavra. Por isso que eu e você precisamos nos dedicar a Ele. Por isso que eu e você precisamos confiar cada dia mais a Ele. Para que o nosso coração não se encha de ansiedade, de preocupações e de medo, mas se encham de coisas maravilhosas pelo qual Deus realizou nas nossas vidas. Não ande ansioso, não ande dividido, ande cheio do amor de Jesus Cristo. Jesus te ama. Ele se entregou numa cruz para morrer por você, para que você tivesse vida, para perdoar os seus pecados, para que você fosse uma pessoa diferente, para escrever uma nova história na sua família, para escrever uma nova história nos seus filhos. Jesus morreu porque Ele sabia que era a única maneira de te transformar e a única maneira de te acolher. E Ele quer ficar com você o resto da vida, porque um dia Jesus irá voltar. Essa ansiedade do nosso coração, essa angústia não existirá mais. E eu e você viveremos eternamente juntos com Ele, sem pecado, sem mal. Por isso enche o seu coração com essa esperança. Enche o seu coração com a glória de Deus. E que Ele abençoe cada dia mais a sua vida. Ore a Ele. Ele conhece toda a sua dor. Ele conhece suas aflições. Ele conhece seu medo. Mas Ele quer ouvir do teu voz. Ele quer ouvir da sua boca. Fale tudo aquilo que está afligindo o seu coração, que está tirando a tua paz. Entregue a Ele, grite a Deus, deixe em suas mãos. E eu tenho certeza que Ele irá te acolher. Eu tenho certeza que Ele irá transformar a sua história. E eu tenho certeza que Ele te dará um novo propósito para levantar todos os dias. E você não levantará mais ansioso, mas você levantará sabendo quem é Deus,
de tudo aquilo que Ele está realizando através da sua vida. Que Deus te abençoe, que essa ansiedade passe e que muitas coisas boas possam ocorrer. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Criador de todas as coisas, o poder e o consolo do Espírito Santo sejam com vocês, povo de Deus, aqui e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, gente. Ótimo domingo.